Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. E hoje nós temos um episódio, na realidade, 2 episódios. Nós vamos dividir esse episódio em 2 partes, da qual a primeira parte vocês vão assistir agora, para falar um pouco do que foi bom e o que foi ruim em Star Trek Picard. Quem foi bem, quem foi mal, quem é o melhor, quem é o pior. Nós vamos tentar falar um pouco disso aqui no tempo que nós temos. Mas antes, eu queria que o nosso amigo Fábio Engler desse um recado importantíssimo para vocês. Manda ver aí, Fábio. Então, pessoal, aqui direto da Sick Bay, da nossa nave, é mais um pedido para vocês. Nós estamos num período difícil, né, da existência humana e nós estamos precisando de doadores de sangue. Doadores de sangue para salvar vidas. Essa epidemia que assola o planeta está tirando muita gente do seu convívio da familiar, está tirando as pessoas do trabalho e tem muita gente doente, né? Se você puder, se você for jovem, tiver menos de 50 anos, vá a um centro de doação de sangue, vá a um hemocentro. Todos os cuidados são feitos nesses locais para que você possa doar o seu sangue com segurança e voltar o mais rápido possível para casa. Uma doação de sangue não leva mais do que 10 minutos. Você chega, se cadastra e em 10 minutos você doa o seu sangue. 400 ml de sangue podem salvar até 4 vidas. E existe a possibilidade também de você doar o seu plasma. Se você doar o seu plasma, você gasta um pouco mais de tempo, 30 minutos mais ou menos, mas você pode ajudar a salvar vidas. O plasma humano está salvando muita gente. Então não se esqueça, doe sangue, doe vida. É isso aí, gente. Recado dado, recado passado. Lembrando que ser trekker também é ajudar o próximo. Afinal de contas, todos nós queremos um futuro melhor. E nada melhor do que ser solidário nessa hora, certo? Mas sem mais delongas, vamos ao que foi bom e o que foi ruim de Star Trek Picard nesta temporada. Vou começar logo de cara. Picard. Picard, o que você achou do Picard aí, o Engler? Foi ótimo, bom, ruim? Foi péssimo. O que você diz do Picard? Olha, a série em si superou as expectativas, mas o Picard em si, né, o personagem Picard, foi bom. Não foi excelente, também não foi ruim. Foi bom. Eu acho que a gente tinha uma grande expectativa, né? E viu um pouco do Picard que a gente conhecia, mas viu um Picard completamente diferente, como ele mesmo havia prometido que seria, né? Há mais de um ano atrás, ele anunciou isso numa convenção em Las Vegas, que não seria o Picard que a gente conhecia. Foi interessante ele conhecer esse lado do Picard que a gente não conhecia, conhecer essa outra fase da vida dele, foi muito interessante. Mas durante a maioria dos episódios, vamos dizer mais da metade dos episódios dessa temporada, ele não foi o Picard que a gente esperava. Mesmo ele estando numa outra fase, mais idoso, talvez a gente esperasse um pouco mais de atitude, né? Mas eu gostei, eu achei que foi bom. E aí, você, o que você fala, Marcílio? O que você achou do Picard? Eu achei essa série excelentemente escrita. Aquilo que as pessoas tinham algum receio de fugir do canon e não sei o que lá, as coisas que deixaram as pessoas tão griladas com Discovery, não aconteceram. Ao contrário, nós tivemos muitas, mas muitas referências ao tempo dele na nova geração. Picard. Falemos de Picard. O próprio Picard, eu me identifiquei muito com ele, porque eu também sou militar aposentado. E quando isso acontece na nossa vida, a gente deixa de fazer parte de alguma coisa grande. Nós somos parte, mas não somos uma parte ativa. Então, eu sinto isso que o Picard passou, essas diferenças até físicas que acontecem com a gente. Eu me identifiquei muito com essa parte do Picard. O que eu não gostei muito foi que a frota estelar em si, não o Picard, mas a frota estelar... Então, mas a gente vai falar da frota, das outras coisas, daqui a pouquinho. Vamos falar do Picard no momento. Picard. Vamos falar do Picard. Picard, ó, é o cara. Pronto. Só isso? Para mim é isso. Eu achei o Picard diferente. Se a gente esperava um Picard decidido, audacioso, forte, firme em suas decisões, praticamente a gente só vê isso mais para o final da temporada.
Então, É no verdade. começo, ele é uma pessoa totalmente amargurada, diferente daquele que a gente viu. A explicação dada eu achei meia fraca, onde ele joga na cara dos outros. Logo, a explicação que ele dá é: ou vocês fazem o que eu quero, ou eu tô fora. E, entendeu? E aí ele tá fora e fica chateado, se recolhe. A coisa, eu achei isso falho, na minha opinião. Porque o Picard que a gente conhece nunca ia abandonar os Romulanos à sua própria sorte, na minha opinião. Eu acho que o Picard, personagem, ele iria, de alguma forma, arranjar algum meio de tentar salvar os outros, como ele fez em Star Trek, naquele filme. Insurreição. Insurrection, exatamente, Insurrection. Exato. O que ele fez? Ele pega o iate do capitão e vai lá brigar pelo povo. Ou seja, nessa série, ele foi o oposto. Ele larga a mão e deixa todo mundo ao Deus dará ali. Tanto é que os caras, durante uma boa parte dos episódios, mais ou menos desprezam ele, né? Estão chateados. Então ele não foi, realmente, ele não foi o Picard que a gente esperava. Depois, com o tempo, ele vai começando a ter algumas atitudes mais do capitão conhecido, ainda está um pouco longe. Tudo bem que ele foi prometido, que ele não seria o mesmo, a gente tem que dar um desconto, como o Marcílio mesmo falou aí, que passa o tempo e tudo mais. Então eu acho que foi bom, mas podia ser melhor, teve falhas. Mas já que você tocou no assunto, Marcílio, vamos falar da Frota Estelar. E aí? O que você achou da Frota Estelar em Star Trek Picard? Da Frota Estelar, diga lá. A Frota Estelar aparentava estar acuada, porque os fatos levaram a Frota Estelar a tomar as decisões que eles tomaram. O Picard, como você disse, ele tinha aquela autoridade, ele tinha aquela decisão, ele usou essa autoridade, essa decisão, apostou alto e perdeu. Isso foi o que também causou o começo da própria tristeza dele. Já a Frota Estelar estava baseada em fatos, e os fatos estavam muito bem orquestrados pelo Tal Shiar e pelo Vasto Milad. E com isso, você tem uma Frota Estelar totalmente manipulada sem saber, né? E o que eu não gostei foi isso. Como é que uma Frota Estelar desse tamanho, com essa tradição, conseguiu ser manipulada tão facilmente? Foi isso que eu não gostei. E aí, Engler, o que você diz? Rapidamente, a Frota Estelar. Olha, eu acho que a Frota Estelar foi manipulada como aconteceu outras vezes. Em TNG, a gente viu a Frota Estelar ser manipulada também, e mais de uma vez. Então, eu acho que continuou no canon a Frota Estelar, principalmente representada pelos seus almirantes. Nada contra o nosso almirante César, mas os almirantes da Frota Estelar em Star Trek só fazem besteira, para não dizer outra coisa, né? Eles dificultam tudo. A Frota Estelar vai para um caminho errado por causa em deles. defesa dos almirantes, eu diria que fomos mal assessorados. Só isso. Pode ser, pode ser, pode ser. Bom, mas é o Então seguinte... a Frota Estelar perdeu por causa disso, porque os seus almirantes foram ruins de novo. Então, mas você está dizendo o seguinte, que a Frota Estelar foi o normal. Ela não foi nem ruim nem pior, ela foi o de sempre. Ela foi o ruim de sempre. Então, ela não foi o pior na série, ela já é ruim. É isso que você está falando. A Frota Estelar geralmente é ruim. Quem é bom é quem está na Enterprise, que corrige a frota. Mas tinha gente que estava ligado nessas impropriedades, como a Raf, por exemplo. Não podia ser só ela que ia perceber a coisa toda. Bem colocado, muito bem colocado. Se uma mera primeira oficial, que dirá todos os outros oficiais da frota, né? E não são poucos. E não são poucos. Mas vamos falar aqui mais um personagem, já para pôr lenha na fogueira aqui. Agnes Jurati, a doutora. O que vocês acham dela? Vamos lá. Vou começar com o Engler agora. Rápido, Engler, sem falar que é apaixonado pela Agnes. Não, nunca falei isso. A Agnes decepcionou, né? Ela começou muito bem, a doutora, especialista. Achei que ia ser um show de médica ali, bióloga e tudo mais. Mas, na verdade, depois que ela teve contato com a Comodoro ou a vulcana, meio romulana,
ela se perdeu totalmente, né? E o personagem também ficou meio perdido, meio solto. Não seguiu uma linha legal. Então, ela me decepcionou. Eu esperava mais da Jurati. Então, na sua opinião, negativo para ela. Manda aí, Marcílio. A Jurati eu esperava menos. Não é que eu esperava mais, eu esperava menos ainda. Né? Uma vez que ela foi lavada teve a mente dela lavada pela OU, eu não imaginei que ela conseguisse retornar. Eu achava, como eu já falei aqui antes, eu achava que ela ia morrer na história, até porque eu já vi ela atuando em outra série que eu acabei de ver hoje, muito boa, por sinal, mas realmente não deu o resultado que eu esperava. Ela conseguiu se redimir, né? Conseguiu salvar o dia, e é assim, Star Trek é assim, você transforma inimigos em amigos sempre que tem a chance. Mas a gente está falando da personagem nesse momento. Para mim, ela foi uma decepção, exatamente como o Engler falou. Quando começou a série, eu esperava que ela ia tomar um outro curso, entendeu? A personagem, a doutora Agnes Jurati, ela ia ser um dos principais mesmo. Ela não só se mostrou assim uma desequilibrada, como uma sociopata, né? Porque ela vai lá, mata sangue frio o ex-amante dela, e o pior de tudo é que não acontece absolutamente nada com ela. Absolutamente nada. Para mim foi mais uma junção de mais um desgarrado nessa nova tripulação. E para ficar igual, ela ficou todos. Ou seja, para mim também foi uma decepção a nossa amiga Agnes Jurati. Em defesa dela, eu diria que ter qualquer tipo de relacionamento com o Romulano deixa qualquer um psicopata. Tudo bem. César, antes de você passar para o próximo personagem, eu queria dizer que deve ter um vírus 19 solto aqui no sistema, porque a gente está concordando nós dois aqui, eu não estou entendendo isso. Olha, eu já tinha percebido, mas eu não queria tocar no assunto para não pegar chato, porque daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa contra. Eu não queria tocar no assunto, mas já que você tocou, eu tô achando esquisito isso, tá vendo? É esquisito. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Não vamos deixar a bola cair. Eu vou deixar essa pro Marcílio, porque é exclusiva do Marcílio. 7 de 9. Ah, não fala assim. Não fala assim. Oh, meu Deus do céu. Bom, eu quero primeiro deixar bem claro. Rápido, hein? Não começa a enrolar muito, hein? Tá bom, eu não sou homofóbico nem nada. Eu achei muito interessante a volta da 7 de 9 para a série. Mas como eu tinha ela como assim como é que eu vou dizer? Um sonho romântico, né, de personagem, aquele personagem feminino que você, sabe, você tem aqueles sonhos românticos com ela e coisa e tal. Aí, não sei por que cargas d'água os redatores resolveram fazer isso. Olha lá o que você vai falar. Ela terminou o Voyager com um romance com o Chakotay, era tudo normal, quer dizer, era uma forma... Olha aí, as palavras que você usa aí. Pois é, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas eu tô falando da minha perda. Eu quero saber se ela foi bem ou se foi ruim, é isso que eu quero saber. Ela foi ruim, não, ela foi bem, ela mandou bem em todos os quesitos, assumiu um papel de Rainha Borg, foi excelente, mas no final, inverter a polaridade dela, eu não gostei. Eu não gostei. Pô, tá certo, é o direito dela, tudo que ela tem que fazer, ela tem liberdade. Deixa pra lá, que senão vai dar problema isso. Tá bom, mas, poxa, ela foi bem. Foi bem. É como se ela tivesse me traído, coisa assim. É assim mesmo, funciona. Vai, Engler, manda ver, 7 de 9. Olha, em defesa da 7 de 9 nessa série, você está supondo muita coisa. Não foi mostrado nada demais. Não tem nada que você ficar concluindo. Vocês estão se apegando a uma cena só. Eu quero saber do personagem. Bom, eu estava defendendo contra o Marca. Bom, agora, com relação ao personagem, ela correspondeu à expectativa. Acho que essa sim foi uma personagem que correspondeu à minha expectativa. Ela chegou mandando bala e foi racional, e foi Borg, e foi humana, e eu acho que tem um spin-off da Seven chegando por aí. Eu acho que eles não vão perder essa chance de fazer uma série com ela, destrinchando melhor os Rangers. Tá? Interessante. Mas eu acho que vai sair essa série, mas vai ser em gibi.
Você vai ver. Eu acho que vai ter aí um spin-off com os Rangers e ela liderando, mostrando que foi a época dela separada do Picard, antes dela ela encontrar o Picard pela primeira vez. E vai mostrar, também tem que ter uma série, alguma coisa, ou a próxima temporada, explicando o que aconteceu com ela naquele cubo lá no planeta dos sintéticos, né? Então, a 79 promete muito nessa série, eu acho que ela vai continuar, e eu realmente gostei desse personagem que ela fez. Ou então, ó, positivo para ela. Bom, o que eu achei da 7 de 9? Vamos concordar de novo com o Engler. Só que eu também eu devo admitir que eu concordo com o Marcílio também em parte. Mas é o seguinte, eu achei um personagem marcante, eu achei que ela foi bem no que foi proposto, ela assumiu, inclusive, uma parte que o Picard devia assumir, que era lutar pelos indefesos, entendeu? Ela continuou assumindo isso. Ela partiu para ver como a frota abandonou aquele pessoal, ela se juntou a uma turma, ou ela montou a turma, não ficou claro isso, e essa turma foi defendendo, ela montou os Rangers, né, os patrulheiros aí que ficavam defendendo esses mundos romulanos. Uma coisa que talvez o Picard devia ter assumido na época, na minha opinião. Então, a 7 eu achei que foi bem nesse quesito do que eu esperava dela. O que eu não gostei foi aquela luta sem pé nem cabeça que ela teve lá com a Romulana, com a Narissa, entendeu? Uma lutinha, sabe, muito mequetrefe, entendeu? E mata a Narissa, morre, joga ela lá de cima. Ela não está morta. Ela não morreu. É o Popeye Time, né? Jogado lá naquele poço e volta. Certo, entendi. É o Popeye Time. Sei, o Imperador. Tá bom. Não. Bom, já que vocês acharam? A gente esqueceu de falar uma coisa. O que vocês acharam dela ter assassinado aquela mercador líder, lá, né? o líder, mercadora, né? Num planeta, no Free Cloud, que era líder de desconstrução e contrabando, né? De sintéticos. É que isso aí foge um pouco do que a gente está perguntando aqui, mas na minha opinião foi o seguinte, ela mostra o que ela se tornou na realidade, né? Ela se tornou um ranger, um fora da lei, uma justiceira. Ela é uma justiceira, então ela não se apega muito à lei, entendeu? Ela é uma justiceira, ela caça criminosos e mata, né? Ali também era matar ou morrer. Mas é um aspecto interessante da 7, de que ela mata, né? E ela continua normalmente, né? Ela não tem nenhum resquício de mágoa, de sentimento. Ela continua atuando normalmente. Uma coisa aí que você falou, vou deixar você falar, só vou colocar. Você pode tirar a coletividade do zangão, mas você pode tirar o zangão da coletividade, mas você não tira a coletividade do zangão, ela continuou insensível. Vai, Marcílio, fala. O diálogo com essa mercadora que elas tiveram, tanto quando descobriram ela, quanto quando um pouco antes dela matar, indica que as duas tiveram um relacionamento longo, tiveram um romance, tá? As duas, já pode analisar o diálogo, tem isso lá. Mesmo com esse romance, elas foram muito próximas, e mesmo sendo muito próximas, uma usou a outra, tapeou a outra, isso foi mágoa em cima de mágoa, mágoa em cima de mágoa, e deu no que deu. Eu vou assistir de novo, que eu não vi esse pedaço seu. Mas vamos em frente, que vocês enrolam muito. Vocês gostaram tanto da 7 que estão esquecendo dos outros. Vamos falar minha 7 de novo. Como eu toquei no assunto, vamos falar da Romulana, da Narissa. Narissa. O que você achou da Romulana Narissa? Fala, Fábio Engler. Rápido, hein? Vamos ser rápidos, vamos ser sucintos aqui. A Narissa, que era também uma tenente, né, na Terra, disfarçada, né? A Narissa, ela fez um papel intermediário que não teve grande protagonismo na história toda. Você viu mais como um anteparo para o outro personagem mais importante, que eu acho que deve continuar na próxima temporada, que é o Narek. Eu achei ela menos importante. Ou seja, mais ou menos. Vamos lá. Diga aí, Marcílio. Narissa. Mesma coisa, concordo com o Engler. Acho que ela podia ter tido um pouco mais, podia ter sido mais explorada.
mas só aparecia como sádica e coisa e tal. Mas no final deram um pouco de importância para ela, como ela tendo feito parte do primeiro grupo lá, que tocou no Anel lá e coisa. Isso podia ter dado mais volume para a história dela, mas não deu. Eu até acho que está certo, eu até concordo em termos, vai. Não fala que eu concordo em tudo, não concordo em termos. Eu acho que a Narissa foi mal. Ela foi mal desenvolvida, entendeu? Era um personagem que logo de cara a gente vê que era um espião, que era para ser o antagonista de tudo, entendeu? Ela até parece mais que a Comodoro O, era para ser antagonista e em nenhum momento ela convence sendo um antagonista. Eles jogam aquele estereótipo do Romulano que é mau caráter, do Romulano que é, entendeu? Que é ardiloso, e tudo mais, e não desenvolve isso, entendeu? Ela parece mais a Cersei, foi baseada na Cersei lá de Game of Thrones, entendeu? Que tem um momento lá que ela tem até um casinho lá, quase vai ter um casinho com o irmão, entendeu? Então é uma coisa que ficou totalmente assim esquisitona. Enfim, para mim foi mal a Narissa. Eu achei que aquela luta, então, inclusive aquela luta lá para quem foi treinada no Tal Shiar, infiltrou-se na inteligência da frota, entendeu? Chega lá com aquela luta, tinha mequetrefe lá com a 7 de 9, e a jogada lá do não sei lá que andar com um chutezinho. Olha, não me convenceu, eu achei que foi... Convence sim, porque metade do esqueleto da 7-9 era osso, só falta não, dizer que era adamante. Ela nem lutou, Marcelo, foi uma briguinha lá, o mequetrefe foi rápida, 3 tapinhas aqui, uma cusparada ali, um chute na canela e pronto, ela estava já estava no chão, já. Eu achei que foi mal trabalhado. Não sei, se fosse o Bruce Lee você acreditava, né? Eu nunca gostei de Bruce Lee. Nem assisto filme do Bruce Lee. Pô. Tá louco. Não gosto desse filme. Voltando ao que interessa, próximo. Vou deixar o Marcílio falar, porque é da praia dele. Mas você vai gostar, vai. Rafi. Opa. Rafi. Rafi. Primeiro oficial do Picard. Isso. No tempo que ele servia na Rápido, hein? Ó, vamos agilizar. Outro personagem que foi, como o próprio Picard falou para o Riker, exagerada no drama. Afundada no drama. Teve suas dificuldades, mas na hora do vamos ver, ela sabia usar todas as ferramentas necessárias. Gostei muito do personagem dela. Muito bem. Vai lá, Engler. Rafi. Rafi Musiker, não é? Number one do Picard em uma determinada época, 14 anos antes, e que depois ficou completamente isolada e caiu, né, num possível droga e na bebida. Um personagem bem difícil, gostei desse personagem, apesar de ir contra o que a gente vê na maioria dos personagens de Star Trek, né, que Gene procurava mostrar. No século 24, quase século 25, a gente encontrando uma pessoa alcoólatra, né, viciada, junto com outro personagem que a gente vai falar, e que tinha tudo para ser o gênio da frota, né, revolucionar a tecnologia da frota e fazer um monte de coisas, e que foi desprezada e que se deixou levar. Isso é a descrição dela. Eu quero saber se ela foi bem ou foi mal. Eu comecei falando disso, que eu gostei muito do personagem. É um personagem muito difícil de se fazer, principalmente em Star Trek, que tem uma visão tão otimista, né? Eu acho o seguinte, na realidade, eu achei meio termo, não gostei tanto assim não da Rafi, entendeu? Eu achei que teve altos e baixos, ela mostra uma coisa que é viciada, é drogada, entendeu? Abandona a família, tudo bem, é um personagem que foi maltratado e tal. Uma coisa que eu não engulo é aquele JL pro Picard, entendeu? Uma oficial que começa com JL já começa meio insubordinada, já não gostei muito não. Eu achei que foi bem em determinados momentos, achei que ela foi imprescindível em determinados momentos, porém, eu achei que podia ser melhor, entendeu? Podia ser uma primeira oficial mesmo, né? E você vê que eu achei que, bom, enfim, meia termo, vai, eu vou dar um meio termo aí para Rafi. Nosso tempo aqui está chegando ao fim aqui, mas vamos continuar aqui, vamos para o Narek, o irmão da Narissa, rapidamente. Vai, Engler, o que você achou do Narek?
O Narek foi um dos protagonistas, muito importante e um personagem bem interessante, que pareceu que em determinado momento ia virar de time, ia vir para o time do Picard, e quase foi, quase não foi. Eu acho que esse personagem precisa continuar na segunda temporada. Acho que seria muito ruim se desprezassem esse personagem, esquecessem dele na segunda temporada. Eu achei um personagem muito interessante, legal. Então vamos lá. Marcílio. Não gostei do Narek. Simples assim. Ah, mas nem por quê? Não gostei, pronto. Por quê? Ele não fez nada de bom. Se apaixonou pela garota lá e mesmo assim não conseguiu fazer nada sobre isso. Chega no final, tenta se redimir. Nota 5 para ele. Aí, Engler, vou discordar de você. Eu não gostei também do Narek. Ele começa prometendo muito, aí se mostra um fracote, entendeu? Dominado pela irmã, tem muitos momentos, entendeu? O rejeitado pela família, um Romulano que não tem pé nem cabeça para mim. Ali. Até que tem. Ah, o Romulano, quando não é hiper falso, é hiper covarde. E pronto. Ah, não. É mesmo assim, não é, entendeu? Não. Eles têm, nem característica de Romulano ele tinha, entendeu? Ele parece que ele depois ainda ele vai lá chorar as pitangas lá para a irmã dele, que ele encontra ela no coisa, dizendo que ele sempre foi um rejeitado, a família e não sei o que lá. Ah, eu não gostei do Narek, não, ele não me convenceu. Eu achei que foi um personagem mal desenvolvido, poderia ser bem mais desenvolvido. Eu acho que poderia ser um par ali, um contraponto para a Narissa, entendeu? Que também foi mal desenvolvida. Mas de qualquer maneira, sei lá. Vamos seguir aqui rapidamente, que temos pouco tempo aqui. Vamos falar do Rios. Rios. Vai lá, você já se manifestou, vai lá, Marcílio, manda ver. Rios. É o seguinte, o trabalho do ator foi fascinante, ele sozinho economizou 5 salários na seriado. Gostei muito do trabalho dele, ele podia imitar sotaques, falar outros idiomas, fazer outras caras e expressões. Excelente trabalho do ator, mas o próprio Capitão Rios também é afundado no drama, que nem o Picard falou. Pelo menos ele ficou com a garota no fim da série. E aí, Engler? Eu acho que foi um dos melhores personagens da série até agora. E como foi falado aí, né? 5 personagens, 6 personagens em um. E achei muito interessante a nave ter esses hologramas, essa novidade, né? Esses hologramas técnicos, cada um na sua área. E gostei bastante. Eu acho que esse personagem me correspondeu às expectativas. Esse valeu mesmo. Esse foi unânime, vocês já falaram tudo aí. Eu achei sensacional, o ator é ótimo, entendeu? Você coloca um ator latino ainda, inclusive é difícil, tem Star Trek um ator latino, e no caso dele até ele é espanhol, apesar de todas as coisas. Pelo que eu sei, ele é chileno. Chileno? Melhor ainda, é sul-americano. E de qualquer maneira você vê que o personagem Rios, além dos seus hologramas sensacionais, os hologramas são ótimos, eu ri muito com vários deles, mas eu achei o personagem ótimo, entendeu? Ele mostra que tem uma certa fleuma, né, de um oficial da frota. Aquele charuto que está sempre na boca está sempre apagado, vocês podem perceber, nunca está aceso o charuto dele, mas eu achei que ele tem um quê de oficial. Você vê que em todos os momentos ele age como um primeiro oficial, ele age ali, ele recebe a ordem, ele obedece, ele faz, tá? Ele tenta se fazer útil, entendeu? Diferente de uns e outros, mas eu achei muito bom. Agora vamos falar da Soji. Fala, Engler. Na verdade a Soji é um pouquinho da Dashi e a Soji, e também vai ser depois a Sutra, né? Bom, isso é atriz, né? Eu tô falando da Soji, personagem. A Soji é aquela personagem que você fica esperando que ela vá dar um grande passo e ela não dá, e você fica esperando que ela vá conseguir descobrir ou fazer alguma coisa muito inédita e ela não faz, e não sei, não me agradou 100%, não gostei muito da personagem. A interpretação, acho que eu não gostei. A personagem é importante, mas eu não gostei da interpretação do personagem. Vai, Marcílio.
Eu discordo. A interpretação foi o forte dela. Ela conseguiu fazer aquela cara de completamente perdida no começo da série, sofrendo todas as injustiças possíveis, o que podia até ter traumatizado ela, mas chega no final, ela está sob o controle de tudo, está até operando a torre. Quer dizer, está mandando bem lá. Eu achei um contraste muito grande nesse desenvolvimento de personagem. Como história, eu achei interessante ela não ter sido traumatizada com tanta desgraça acontecendo com ela. Mas a programação dela foi bem feita. Quanto à própria atriz, eu gostei muito de ela cantar Blue Skies no final do episódio, foi excelente. Estou olhando lá fora porque eu tenho a impressão que vai cair o mundo, uma tempestade terrível aqui, porque eu vou concordar com o Engler de novo. Tem uma coisa, deve ter alguma vírus. coisa errada, deve ser alguma É coisa. vírus. Eu estou olhando que o mundo vai acabar, porque para mim a Soja é uma insossa, uma total insossa. Uma insossa, é uma sofrência. Ela já começa interpretando, a atriz começa interpretando a irmã gêmea, que foge de tudo, vai procurar o Picard. A outra nem sabia que era o Picard, fica uma história desconexa. Como é que a irmã gêmea sabia? Para mim ficou desconexo. Para mim ficou desconexo. O Maddox falou que programou isso na Dage. Ela sabia, ele mandou ela para ficar perto no mesmo planeta onde o Picard estava. Então ela sabia que ela podia ajudar. Isso foi o Maddox que fez. Posso dar minha opinião? Sim. Obrigado. Para mim ficou desconexo, entendeu? Não interessa como é que mandou. Para mim ficou desconexo. Eu achei que ficou. Eu achei o personagem insosso, entendeu? Ele não desenvolve, ele tem um carro, ela é facilmente enganada pelo Romulano, entendeu? Depois ela é uma pessoa lá que é dada e não sei o quê. Aí quando chega no planeta ela vira de lado, entendeu? Manda prender todo mundo, que achou os irmãos, que ela foi enganada, que não foi sei o que lá, entendeu? Pareceu mais uma novela do que uma fotonovela do que Star Trek Picard. Entendeu? Parecia lá aquelas reviravoltas de novela, soap opera, que eles falam americanos, né? Bom, vamos falar do próximo, então. Aqui eu não gostei muito dela. Para mim, ó, a Soji, ó. Mas a gente vai falar de um bom agora.